Então, beleza. Então, boa tarde a todos. Nossa aula hoje, então, são sobre as razões trigonométricas. Então, vou tirar a dúvida aí. Alguns alunos mandaram mensagem falando que estavam com dúvida, não tinham entendido direito como é que era, como fazia essas relações aí, né, sobre as razões trigonométricas. Então, a gente vai ver razões trigonométricas primeiro, só a parte teórica, e depois eu corrijo a atividade que foi passado lá no Google Sala de Aula. Tá? Então, acho que uns 17 alunos aí de vocês fizeram, então ainda tem muita gente aí que não fez essa atividade. E se não fizer, pessoal, não adianta. Matemática não se aprende só olhando. Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer. Vou compartilhar a tela aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode parar, pode abrir o áudio aí, falar, perguntar, que a gente volta e tenta sanar essa dúvida aí, beleza? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Isso aqui não. O pedaço do quadro está cortado, professor. O final aqui? Não, o que está no final da... O que você não está conseguindo enxergar? A data. A data? Mas para mim está aparecendo aqui normal. Melhorou Aí, agora? primeiro. Pessoal, quem não tiver achar que a letra está muito pequena, é só dar o zoom na tela, tá? Você dá o zoom na sua própria tela aí do celular ou do computador, e ele que vai aproximar aí. Todo mundo consegue ver aí? Minha tela compartilhada? Sim. Sim. Então, tranquilo. Então, nosso assunto é esse, são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, quando a gente fala do triângulo retângulo, o que a gente precisa primeiro observar? Que é um triângulo que um dos seus ângulos é um ângulo reto, ou seja, uma das suas quinas aqui, ó, forma um L. Então, toda vez que eu falo de triângulo retângulo, é isso. Uma das minhas quinas, eu tenho um triângulo aqui, pode estar em qualquer posição. Então, uma das minhas quinas aqui, ó, forma um L. E aí, esse L ele é representado por um ângulo de 90 graus. Eu represento esse ângulo de 90 graus utilizando esse quadradinho com uma bola no centro. Então, isso tem que estar claro para todo mundo. Então, a gente está falando aí das razões, né? A gente vai fazer as relações aí entre os lados, a medida dos lados desse triângulo e a medida dos ângulos desse triângulo. E aí, sobre as medidas dos ângulos agudos. Então, o que é um ângulo agudo? Só retomando aí. Um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, de 90, ele só vai ser referência para a gente. As relações que vamos fazer são em relações a esse ângulo aqui. Vou pegar um canetão aqui de outra cor. Peraí, só um minuto, meninos. Tá dando para ver o quadro aí ou não? Peraí. Tá dando para ver o quadro? Sim. Tá. Tá cortando um pouco, né? Deixa eu ver se consigo subir aqui um pouquinho.
Tá bom assim, professor. Se não conseguir ver, vocês me falam, tá? Porque quando eu fico na outra tela aqui, eu não consigo ver o quadro aqui, não. Então vamos lá. Então, a relação que a gente vai relacionar são os lados do triângulo. Vou até colocar já aqui esses lados. Então, tenho aqui A, B e C, com os ângulos agudos. Então, eu tenho esse ângulo aqui, que é um ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus, e esse outro ângulo aqui, que é outro ângulo agudo. Esse ângulo, eu vou chamar ele de alfa, e esse ângulo, eu vou chamar ele de beta. Então, pode ser quiser chamar isso aqui de ângulo seu Zé, pode chamar? Pode chamar, você pode chamar do que você quiser. Você só tem que saber que as relações que vão ocorrer aqui são as relações entre os ângulos agudos e os lados. Beleza? Até aqui tudo certo? Então, como é que a gente chama esses lados? A gente vai começar pelo lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Ó. Então, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então, está na frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa. Os outros dois lados têm o mesmo nome, que são os catetos. Então, aqui é cateto e aqui também é cateto. Beleza, até aqui? Até aqui a gente já tinha visto isso aqui tudo. Então, foi só para relembrar aí como é que esses lados aí se relacionam. Agora, qual é a primeira relação, pessoal? Se eu for olhar agora, por exemplo, eu vou olhar a relação aqui, ó, em relação ao meu ângulo alfa. Então, estou olhando aqui ó, a relação em relação a esse ângulo aqui, ó. Vou fazer essa razão aqui. Relacionar esse ângulo, meu ângulo alfa. Se eu olho para o meu ângulo alfa, o lado que está na frente do meu ângulo alfa, eu vou chamar ele de cateto oposto. Por quê? Porque ele está na frente. Então, ele está se opondo ao meu ângulo. Então, tudo aquilo que está na frente é o cateto oposto. Então, esse meu lado aqui vai ser chamado de cateto oposto. E esse aqui, então, vai ser o cateto adjacente. Adjacente significa junto. Então, aquele cateto que está junto ao ângulo, ele é o cateto adjacente. E o que está na frente do ângulo é o cateto oposto. A hipotenusa não muda. Hipotenusa vai ser sempre hipotenusa. Então, quando eu tenho esses nomes, então consigo relacionar agora, fazer essas relações, essas razões. Então, a primeira razão que a gente vai ver é a razão do seno. Então, observem na tela aqui, ó, que o seno de alfa vai ser o quê? A medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida da hipotenusa. Então, seno de alfa aqui, ó. O seno de alfa vai ser quem? Quem é o cateto oposto a alfa? É o C. Então, vai ser C, que é o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa é o A. Então, seno de alfa é C sobre A. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Mais ou menos. Se eu for olhar seno de beta, ó, agora a gente está olhando para quem? Para beta, ó. Então, vamos olhar para cá, ó. Seno de beta. Estou olhando para esse ângulo. Quem é que está oposto a beta agora? Então, o que está oposto é o que está na frente dele. Então, o meu B aqui, ó, ele vai passar a ser o quê? Cateto oposto. Porque eu estou olhando em relação a beta. Então, o meu B passou a ser cateto oposto. E o que está do lado do beta aqui, ó,
Então, o que está junto ao beta passa a ser o quê? Cateto adjacente. Beleza? Então, se eu quero saber o seno de beta... Professor, Oi. tem como o senhor colocar a câmera um pouquinho mais pro lado, que não dá para ver, tipo, depois do C ali? Assim? É. Pro outro lado. Sim, Não, melhorou? assim. Sim, obrigado. Tá dando para ver tudo agora? Sim. Então, beleza. Então, ó, seno de beta, então, vai ser o quê? A gente viu que o seno é o quê? O cateto oposto, não é? Dividido pela hipotenusa. Então, em relação a beta... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem algumas pessoas querendo entrar aqui. Vamos lá. Seno, então, de beta vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto ao beta é o B. Então, aqui vai ser B dividido pela hipotenusa, que continua sendo o A. Tranquilo? Em relação ao seno. Então, toda vez que eu falo de seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, essa é a nossa primeira razão aí. A segunda razão é em relação ao cosseno. Então, vamos lá. Então, cosseno agora. Se eu escrever aqui do lado, vocês conseguem acompanhar? Mais ou menos. Cosseno de alfa. Nilson, se continuar com a graça, vai ser suspenso e vai sair da aula e não vai mais entrar. Então já está avisado. Cosseno de alfa, então. A gente viu que o seno era o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perdão. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, o cosseno, a gente vai olhar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, primeiro a gente vai olhar em relação a alfa. Então, vou olhar aqui, ó. Em relação a alfa. Então, quando eu olho em relação a alfa, esses nomes aqui mudam, né? Então, o que está na frente de alfa passa a ser cateto oposto. O que está do lado de alfa, junto com o alfa, passa a ser cateto adjacente. Beleza? Alguma dúvida, senhores, em relação a isso? Não. Então, ó, cateto oposto, cateto adjacente. A gente viu aqui, ó, que o cosseno... Vou deixar aqui o quadro mais para cá. O cosseno, então, olha na tela aí, é o que? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? Nesse caso aqui, cateto adjacente é o B. E a hipotenusa sempre vai ser, nesse caso aqui, vai ser o A. Então, cosseno de alfa é B dividido por A. Se eu quiser saber, então, o cosseno de beta. Então, agora eu estou olhando daqui para cá, ó. Então, quem vai ser o cateto adjacente em relação a beta? O C. Então, o que está junto aqui, ó, em relação a beta, cateto adjacente é o C. Então, vai ser C dividido pela hipotenusa, que é o A. Tranquilo até aqui, senhores? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, por último aqui, então, só falta a gente... percebam, a gente relacionou o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o seno, e o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno. Só falta relacionar o quê? Os catetos, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí nós temos a tangente. Então, quando nós estamos falando da tangente,
gente fala sobre a tangente, nós estamos falando exatamente da medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa vai ser igual. Se eu for olhar para alfa, quem é o cateto oposto? C. E o cateto adjacente? B. Então, a tangente de alfa vai ser C sobre B. A tangente de beta vai ser quem? Cateto oposto a ele é B. E o cateto adjacente, C. Beleza? Então, a tangente não tem a ver com a hipotenusa, só apenas com os catetos. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, agora que a gente já sabe o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, vamos resolver, então, aquelas atividades lá, que foi passado. Então, vou só anotar aqui as relações, né? De seno, cosseno e tangente. Então, seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Vou deixar aqui para a gente ir resolvendo aqui as atividades, olhando para isso aqui. Então, questão 1. Então, na nossa atividade lá, nós tínhamos esse triângulo aqui, né? Então, tem um triângulo. Deixa eu desenhar ele aqui. E a gente vai fazendo aqui embaixo. Então, tem um triângulo. Aqui é beta. Aqui é alfa. Ângulo de 90 graus. Esse cateto vale 8, esse cateto vale 6 e a hipotenusa vale 10. Então, esse era o triângulo aí que nós tínhamos lá. E aí vinha as questões. A primeira questão perguntava o seguinte. Dado o triângulo aqui, né? Seno de alfa. Então, seno de alfa. Seno de alfa, então, seria o quê? Estou olhando para alfa. Ó. Seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, alfa está aqui, que é um cateto oposto. 8. E a hipotenusa é 10. Então, isso aqui, 8 sobre 10, eu posso simplificar por 2, né? Se eu simplificar por 2, isso aqui vai ser 4 quintos. Está resolvido aí, seno de alfa. 4 quintos. Resposta correta, então, seria letra A. Na 2, cosseno de alfa. Vambora, para de falar, tu é minha namorada. Divulga no Twitter que O cosseno aí de alfa, então. Quem é esse Nilson, hein? Qual é o nome do aluno? Nem tem, professor. Quem é que sabe? Quem é o representante da turma? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá bom. Vou descobrir quem é. Então vamos lá. O cosseno de alfa, então. Cosseno Aí, é o quê? professor, Oi. o senhor removeu o Matheus. Ah, que eu removi foi o Matheus? Então Foi. descobri quem é o Nilson. Então, Matheus, né? Deixa eu só anotar aqui. Não é o Matheus, não. O senhor removeu o Matheus.
Não, o único que eu removi foi esse Nilson aqui. Então, se é o Matheus, Verdade. ele foi removido. Descobri quem é. Sai os dois juntos, professor. Não, mas eu só removi um. O outro saiu por conta, eu só removi um. Tá, voltando aqui. Voltando aqui, então, cosseno de alfa. Então, se eu olho para alfa, cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso aqui vai ficar 6, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. 6 dividido por 10. Simplificando por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Então, cosseno de alfa, 3/5. Questão 3 seria o quê? A tangente de alfa. Então, tangente de alfa. Tangente é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, estou olhando para alfa, cateto oposto é 8. Cateto adjacente é 6. Simplificando aqui, então, vai ficar o quê? 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4/3. Dá para ver aqui embaixo, pessoal? Ou não? A tangente está dando para enxergar? Então, beleza. Então, essas aí eram as 3 primeiras questões. Você só precisava saber o que? A definição do que é o que. Questão 4, ele já pede aí seno dividido pelo cosseno. Então, a gente já tem os valores aqui, ó, de seno e cosseno. Então, se eu for pegar aqui, ó. Professor, Oi. o senhor removeu o Matheus sem querer. É porque o Nilson saiu da sala e o senhor removeu o Não, Matheus. eu removi o Nilson, o Matheus que saiu. Professor, o Nilson saiu da reunião, não apareceu que o senhor removeu ele. O senhor removeu o Matheus. Manda ele entrar de novo. Entra aí, Matheus. Ele consegue entrar ou não? Ele tá entrando. Ele não tá conseguindo entrar, professor. Peraí. O professor Vitor Hugo disse também que quer entrar e só não tá aceitando. Não, não tá tentando não. Vocês estavam vendo a tela aí? Ele falou. Lá no grupo. Mandei um... Deixa eu ver aqui se alguém... Olha, o Vitor Hugo... Conseguiu, agora o Matheus... Manda o link pro Matheus aí de novo, alguém.
entrar, pessoal. Quem não conseguir entrar aí, depois eu vou estar gravando aqui, depois eu posto aí e a pessoa entra e assiste. Beleza? Vamos perder tempo não, senão vai demorar demais. Então, ó, questão 4. Então, na questão 4 aí, ó. Questão 4, ele pede o quê? Seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Seno de alfa a gente já achou. Ó. Seno de alfa é quanto? 4/5. Então, isso aqui vai ser 4/5 dividido por cosseno de alfa. Cosseno de alfa, 3/5. Então, como é que eu faço aqui? Divisão de frações. Conserva a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar, então, ó, 4/5 vezes 5/3. Então, conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Esse 5 com esse 5 eu posso cortar. Então, vai ficar o quê? 4/3. Beleza? Pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Percebe que seno de alfa sobre cosseno de alfa é a mesma coisa que a tangente? Então, toda vez que eu tiver um seno dividido por um cosseno, se for do mesmo ângulo, esse é o mesmo valor da tangente. É uma das definições de tangente. Então, tangente ela também vai ser igual a seno sobre o cosseno. Beleza? Então, ó, é o mesmo valor. Então, é a mesma coisa. Tranquilo? Pode perguntar. Você pode colocar para poder ver ali em cima? Não dá para ver? Em cima da onde? Né? Nessa parte da 4 aí. Aqui? Tipo aqui pro final. Por que não tá dando pra... Ah, tá cortando lá em cima, né? Ô, professor, por que o senhor me removeu da aula? Obrigado. Não, foi por engano. Eu tava removendo o Nilson lá. Ah, tá. Beleza, Aí beleza. o teu nome devia... Eu acho que ele saiu primeiro e aí teu nome apareceu e foi removido. Beleza, beleza. Tá enxergando lá em cima agora, pessoal? Sim. Então, beleza. Então, ó, o que a gente vê? A gente percebe, então, que quando eu tenho seno de alfa sobre cosseno de alfa, ou seno de beta sobre cosseno de beta, esse valor vai ser sempre o mesmo da tangente. Isso é uma das definições da tangente. A tangente, ela também pode ser representada como seno de alfa sobre cosseno de alfa, ou seno de beta sobre cosseno de beta. Tangente é sempre seno sobre cosseno. Beleza? Então, o valor aqui, ó, a gente viu aqui, provou, fez as contas e deu exatamente o mesmo da tangente, 4/3. Questão 5, então, era o quê? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, questão 5. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, beleza. Seno de alfa, a gente já sabe quanto é, né? Seno de alfa é quanto? 4/5. Então, isso aqui vai ficar 4/5 ao quadrado mais cosseno de alfa é 3/5. Então, 3/5 ao quadrado. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Quando eu tenho uma fração ao quadrado, significa o quê? Que é esse número aqui ao quadrado e esse número aqui também ao quadrado. Então, numerador ao quadrado, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Mais, agora aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, denominador igual, repete o denominador e soma os
numeradores. 16 mais 9, 25. 25 dividido por 25, 1. Beleza? Então, quando eu tenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui dá quanto? 1. Pessoal, isso aqui, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, isso aqui é o teorema fundamental da trigonometria. Vai ser sempre verdade isso aqui. Então, essa letra aqui pode mudar. Ser alfa, beta, seu Zé, seu João, seu Chico. Se for o mesmo aqui e aqui, e o seno tiver ao quadrado e o cosseno tiver ao quadrado, a soma desses dois vai ser sempre igual a 1. Beleza? Gravem isso na mente de vocês. Então, esse aí é o teorema fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1. Se fosse beta ali, também ia dar 1. Dá 1 do mesmo jeito. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a esses primeiros 5 exercícios aqui? Se não tem dúvida, vamos continuar. Os outros 5 é a mesma coisa, só que agora em relação a beta, né? Então, a gente vai deixar de olhar aqui para alfa. E vamos olhar agora para beta. Então, na questão 1, a gente tem agora seno de beta. Então, seno de beta. Seno a gente já viu que é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu estou olhando para beta, meu cateto oposto é quem? 6. E a minha hipotenusa, 10. Simplificando esses dois aqui, por 2, né? Numerador e denominador, 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, isso aí é 3/5. Cosseno de beta. Questão 7. Cosseno de beta, então, vai ser quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu estou olhando para beta, cateto adjacente é quem? O 8. E a hipotenusa, o 10. Então, simplificando o numerador e o denominador por 2, aqui 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, cosseno de beta, 4/5. E a tangente? Tangente de beta vai ser quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhei para beta, cateto oposto que está na frente, 6. Cateto adjacente, 8. Então, aqui simplificando também, vai ser 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3/4. Questão 9. Questão 9 vai ser a... Essa aqui, então, era 6, né? Perdão, que eu não alterei, né? 6, aqui é 7. Aqui é 8. Questão 9, então. Questão 9. Seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Então, seno de beta, 3/5. Dividido pelo cosseno de beta. Cosseno de beta, 4/5. Então, ó, conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, aqui vai ficar 5/4. Ó, o que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Esse 5 eu corto com esse 5.
Sobrou então 3 quartos. Beleza? E por último, 3 quartos aí é a opção D, né? Por último, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Então, aqui a gente só vai mudar isso aqui para beta. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Então, o seno de beta, 3/5 ao quadrado mais cosseno de beta, 4/5 ao quadrado. Exponenciando aqui, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado, 25, mais 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Denominador igual, repete. E o numerador, 9 mais 16, 25. 25 dividido por 25 vai dar exatamente aquilo que a gente já sabia, que é 1. Então, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Isso aqui, teorema fundamental da trigonometria. Vai ser sempre igual a 1. Beleza, meninos? Alguma dúvida em relação a isso? Essa atividade que eu passei foi só para a gente aprender aí essas relações básicas. Então, foi uma atividade mais como treino. As relações básicas aí da trigonometria. Vou passar outra atividade essa semana ainda. Hoje não, acho que amanhã eu passo. E aí, na outra atividade, aí já vão ter questões um pouco mais elaboradas. Então, agora que vocês já sabem como funciona, quais são essas relações, como eu posso relacionar, então nós vamos ter agora atividades mais elaboradas. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Pessoal, se não quiser falar, depois quiser mandar um áudio perguntando alguma coisa, não tem problema, tá? Manda lá no privado e aí a gente tira essa dúvida aí individualmente. Tranquilo. Então, a aula de hoje era só isso, meninos. Boa tarde a todos. Os que não fizeram a atividade, entrem lá e façam. Claro que não vão ter a mesma nota que os outros, por estar entregando a atividade aí já respondida. Mas é importante que vocês tenham, porque isso tudo vai para o portfólio. Então, depois eu vou pedir essa atividade aí para ser inclusa no portfólio. Beleza? Professor. Então, boa tarde a todos e até a próxima aula. Boa tarde. Boa tarde. Milena do... Professor, Oi, pode falar. você vai deixar essa atividade depois? Para a gente Deixar poder como? copiar ela completa? Eu vou, como essa aula está sendo gravada, eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Não, eu digo assim, a atividade em si. Sem ser daquele jeito que você passou para a gente responder. Para Posso poder disponibilizar depois. Posso disponibilizar. Mas, de qualquer forma, já está no vídeo, né? Só copiar. Assim, com as coisas para poder fazer. Sim, eu entendi. Entendi. Ela seria escrita, né? Você fala ela escrita. Mas acho que vai ficar mais lá vai ficar no vídeo mesmo. Então, quem quiser copiar ela na íntegra, abre lá no vídeo, porque depois eu vou... Ou então abre lá o link, aquele link lá que eu mandei. Eu não vou fechar ele, não. Vou deixar ele aberto lá. Você entra lá no Google Formulário e copia de lá. Tá, ok, obrigado. Beleza?